eu tive que parar de tomar o meu remédio com TDAH. Mas antes que a gente entre nesse assunto, eu quero te lembrar que eu continuo defendendo o uso do medicamento porque ele é o padrão ouro para tratar o TDAH. É ele que vai conseguir te dar aquela normalização da dopamina para que você consiga fazer suas atividades durante o dia, para que você busque menos estímulo, né? Menos dopamina por aí com outros tipos de atividades que normalmente são aquelas que te fazem procrastinar ou que até te colocam em perigo. Antes da gente entrar no assunto, não esquece de dar o seu like, não esquece de seguir aqui o meu canal e compartilha com outras pessoas também para que elas aprendam sobre TDAH. Se elas tiverem TDAH ou não, porque afinal de contas a gente convive com outras pessoas que não têm TDAH, não é mesmo? Então vamos lá. Como é que começou a minha jornada? Assim que eu fui diagnosticada com o TDAH, eu comecei tomando a tamoxetina. Até então a tamoxetina ela não tinha no Brasil. Hoje em dia ela chegou no Brasil, né, chamada de Atenta. Ela é um remédio não estimulante. E eu comecei tomando ela porque além do TDAH na época, eu também tinha ansiedade generalizada. E para algumas pessoas que têm ansiedade generalizada, o medicamento estimulante pode piorar essa ansiedade. Então, por 2 anos, eu fiz o uso do não estimulante, me dava super bem, mas depois de 2 anos eu comecei a ter algumas reações que não eram muito comuns. Eu comecei a ter muita dor no estômago, então muita dor mesmo, assim, muito enjoo, muita dor no estômago. Fizemos vários testes e aí não teve jeito. Então porque eu em conjunto com o médico, a gente decidiu que ia partir para o remédio estimulante. O primeiro remédio estimulante que eu comecei a tomar foi o Adderall, que não é vendido no Brasil. O Adderall, ele é feito também de anfetamina, né? No caso, são sais e anfetamina, igual o Vivance, né? Assim como o Vivance. São diferentes tipos de anfetamina. Comecei a tomar ele na dosagem mínima, né? Que era de 10 miligramas na época, e funcionou super bem por um bom tempo. Mas depois, essa dosagem, ela começou a ser baixa para mim. Mas aí tive um problema. Eu não conseguia sair do 10 para o 20. O 10 era pouco demais e o 20 era muito. Então a gente resolveu testar um outro medicamento, que foi o Concerta. Até então tudo bem. Comecei com o Concerta com dosagem de 18 miligramas. Me dei super bem com ele. Mas por outro lado, existia alguns sintomas que eu já vinha sentindo desde quando eu comecei o tratamento com TDAH lá na primeira vez. E nesse meio caminho, eu fui diagnosticada com autismo, o que é super comum. Quando a gente tem TDAH e tem autismo, muitas vezes os sintomas do TDAH, eles gritam tanto, mas tanto, que o TDAH, que o TEA, ele fica ali escondidinho, quietinho, no cantinho dele, e acaba não aparecendo. Aproveita para beber água também, hein? Então vamos lá. E aí, o que é que aconteceu? Comecei a tratar o TDAH, né? Meus sintomas estavam controlados. E aí, o TEA, ele teve chance para aparecer. Foi quando eu fui diagnosticada com autismo. Na época, eu queria fazer mais alguns testes para entender melhor o meu TDAH. Para entender onde ele afetava mais a minha vida e onde ele afetava menos. Porque a gente sabe que a gente tem diversos sintomas, né? Nessa nossa disfunção executiva. Mas alguns vão afetar a gente mais e outros menos. Então, na época, eu fiz um teste neuropsicológico porque eu queria entender melhor como é que o TDAH ele me afetava. E aí eu acabei descobrindo o autismo. Mas enfim, voltando lá, eu comecei a perceber alguns sintomas que eu comecei a ter desde quando eu comecei a tomar o remédio. E esses sintomas eram a piora de alguns sintomas meus do autismo. Então, eu comecei a fazer várias pesquisas, comecei a conversar com outras pessoas que também tinham TDAH e autismo juntos e que estavam fazendo o tratamento, e foi uma coisa quase que unânime, das pessoas sentirem que os sintomas do autismo ficavam muito mais exacerbados. E no meu caso, por exemplo, era sensibilidade sensorial. Então, assim, se luz já me afetava, depois que eu comecei a fazer o tratamento, me afetava muito mais. Barulho me afetava, assim, de um jeito que parece que cada pessoa que falava era como se todo mundo tivesse uma voz muito aguda e tivesse enfiando algo assim, pontiagudo dentro do meu ouvido e tivesse machucando.
Tipo, era dor física mesmo. Então eu comecei a pensar, né, gente, será que o benefício do remédio, porque claro que o remédio para TDAH ajuda muito, principalmente no foco, na atenção, em você ter essa iniciação de tarefas. Claro que novamente batendo aqui na tecla de que o remédio sozinho não faz milagres, né? Eu sempre uni o remédio a estratégias. Mas acabou que botando na balança, esse lado positivo não estava compensando o lado negativo. Eu andava extremamente irritada o tempo todo. Eu não estava conseguindo socializar, porque se eu tivesse num lugar que tivesse, sei lá, 2, 3 pessoas conversando, eu ficava extremamente irritada, porque aquele barulho parecia que estava todo mundo gritando ao mesmo tempo e gritando no meu ouvido. Então, foi algo que. E eu extremamente irritada, gente. Irritada o tempo todo, sabe? Eu acho que nem eu me suportaria no meu lado. Então eu resolvi fazer o teste, conversei com o médico e resolvi fazer o teste, tá? Eu já cheguei num ponto em que eu aprendi várias estratégias, né? Não é à toa que hoje eu sou mentora, hoje eu ensino estratégia a outras pessoas. Então, vou tentar seguir usando as estratégias que eu aprendi, né? Sem contar inicialmente com o medicamento e vamos observar como é que vão ficar os outros sintomas. E foi assim, momento eureka, porque os outros sintomas do TDAH, os outros sintomas do autismo, né, que estavam gritando, normalizaram, sabe? E aí eu me vejo muito menos irritada, as sensações, né, os estímulos sensoriais também me atrapalham bem menos, e eu não tô aquela pessoa altamente isolada, altamente ranzinza, como eu tava ficando. Então, assim, pra mim foi um alívio muito grande. É claro que hoje, quando eu não tomo, né, que eu não tomo medicamento, eu percebo que eu cometo muito mais erros por distração. Era algo super comum durante a minha vida. Na escola, por exemplo, eu tirava muita nota baixa e muitas vezes não era nem por não saber o assunto, era porque eu cometia erros por distração. Quando eu fui dar a entrada na minha residência permanente aqui no Canadá na época, eu cometi um erro e eu quase que perco o processo. Então, por mais que eu revise, algumas coisinhas sempre saem. E aí eu percebi que eu voltei a cometer esses errinhos novamente, né? Já que eu não tô tomando o medicamento. Meu cérebro acaba buscando um pouco mais de estímulo, querendo pular de tarefa em tarefas. Mas como eu tenho essa noção, eu já uso estratégias para lidar com isso no dia a dia. Então, novamente, eu não tô aqui, hipótese alguma, falando que você deve parar de tomar o seu medicamento, falando que o medicamento para o TDAH é algo ruim, porque não é algo ruim. Inclusive, existem diversos artigos, diversos estudos mostrando que quanto mais cedo você começa o tratamento com medicamento, melhor é a sua expectativa de vida, porque normalmente pessoas que não fazem um tratamento desde cedo podem sim ter a chance de morrer mais cedo, né? Porque são pessoas que buscam mais estímulos, são pessoas que são muito mais impulsivas e acabam fazendo algo que pode fazer com que essa pessoa perca a vida. Como, por exemplo, acidente de trânsito, que é algo super comum, né? A pessoa se envolver em situações de risco por causa dessa busca por dopamina. Então, continuo sim, dizendo que o medicamento é uma das melhores, né? É o padrão ouro. Então, o medicamento junto com aprender estratégias, junto com a terapia também, né? É um conjunto, né? Tratar o TDAH não pode depender apenas de uma coisa. Não sei se no futuro eu vou voltar a tomar um medicamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje em dia eu consigo lidar com o TDAH muito bem com as estratégias, mas, por exemplo, quando chegar a menopausa, que é um momento da vida da mulher que os sintomas do TDAH pioram, né, por questões hormonais, pode ser que eu precise sim tomar o medicamento, né? Pode ser que só as estratégias não dê conta, não sei. Isso vai pertencer ao futuro. Vamos ver como é que vai ser. Agora me fala aqui nos comentários se você já percebeu, né? Se você tem TDAH e tem autismo, você já percebeu isso em você também? Ou, graças a Deus, você foi uma pessoa sortuda que não teve, né, esse lado negativo da balança pesando muito mais do que o lado positivo. E se você não me segue ainda, se você não ativou o sininho,
faz isso logo agora, certo? E não esquece de curtir também, tá? Porque muitas vezes as curtidas não são nem metade das pessoas que visualizaram o vídeo. Olha, hein? Quanto mais você interage, quanto mais você curte, mais o YouTube vai distribuir esse vídeo para outras pessoas também. Então vejo vocês no próximo vídeo.